Amém. Irmãos, vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Só para quem não me conhece, um parênteses, né? O meu nome é Cláudio, né? Não sei se todos sabem o meu nome, né? Casado com a Fernanda, né? Ela não está aqui hoje, né? Ela não pôde estar, foi fazer uma prova. Eu me converti já tem mais ou menos uns 10 anos, né? 11 anos. Converti mesmo aqui na Igreja da Comunhão Ágape, né? Foi até a irmã Di, trabalhava junto com a irmã Dina, que me convidou, né, para um tempo de glória, né? Foi um momento muito especial. E nesses anos, né, desde que eu me converti, eu vi que Deus fez grandes transformações na minha vida, né? E foi uma grande bênção, né, ter experimentado dessa novidade de vida, que é andar com o Senhor Jesus. Amém? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vou ler de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Durante esse ano, né, se me perguntar, né, tudo aquilo que nós ouvimos, né, de ministrações, né, na igreja, né, são muitas palavras, né, e a gente vê, né, que hoje tem a tecnologia, né, a gente consegue gravar no celular, ouvir em casa depois, né, para quem tem um pouco de preguiça como eu de anotar, né, você pode ouvir no YouTube depois, né, as pregações da igreja, tudo colocado no YouTube, né, tem lá a foto do pastor Evandro, ou do ministro que vem aqui ministrar. Tem as próprias mensagens que são gravadas, pode pedir depois, né, para a Márcia. Né? Então, tudo isso nos ajuda a estarmos recordando aquilo que nós aprendemos, né? Que temos sido ensinado aqui diante do Senhor. E assim, uma das coisas marcantes, né, é claro que talvez vocês tenham muito mais coisa para acrescentar. Uma das coisas mais marcantes nesse ano, né, eu ouvi bastante sobre oração, né? A gente foi muito estimulado a orar, a praticar a oração. Né? A gente foi muito estimulado a ler a palavra. Talvez estimulado não é a palavra correta, mas nós fomos orientados, né, a viver na palavra. Né? Que a palavra ela tem que estar na nossa mente todos os dias. Devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Né? Nós também fomos, não sei se vocês lembram, né, nós temos um momento, né, da gente quebrar vínculos, né? Identificar aonde nós poderíamos também estar estabelecendo os novos vínculos com as trevas, né? Então, uma série de situações que muitas vezes prende a nossa mente, prende a nossa vida, né? No pecado, né? Prende a nossa vida em relacionamentos, em situações, né? E tudo isso foi o quê? Foi nos conduzindo a gente a aprender a andar em santidade. E nos últimos, né, não sei se vocês lembram, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade também, alguma coisa que lembra. Tá? Por exemplo, né, não sei se vocês lembram, um culto onde o pastor ministrou muito sobre a gente se resolver, vocês lembram? A gente precisa se resolver. Alguém lembra disso? Uma palavra assim firme, né, dura assim para nós. Né? Também aprendemos muito sobre usar a unção de Deus, né? Ou seja, o momento que nós estamos aqui, né, esses dias eu estava ministrando lá na Casa Luz, a irmã usou ela ilustrou de uma forma muito apropriada, né, que muitas vezes a gente recebe do Senhor, chega em casa, né, como se pegasse aquela roupa específica, colocasse dentro do guarda-roupa, né, e tirasse no outro domingo quando a gente fosse ao culto, né. Mas a palavra que a gente ouve, a gente tem que continuar meditando nela, para a gente conseguir amadurecer. Então, o pastor ilustrou muito bem isso, né? Que a gente recebe a unção de Deus para a gente conseguir o quê? Resolver os problemas nossos, né? Não ficarmos aí, né, enrolados, né, com situações que muitas vezes a gente cria, né? Não voltarmos a estabelecer vínculos, né, malignos na nossa vida. Para quê? Para que a gente fique separado no Senhor e a gente produza frutos no reino. Amém? Conseguem relembrar essas coisas? Fazendo uma breve retrospectiva de algumas palavras, né? Claro que eu não lembro tudo.
E eu não sei se nos últimos dias também o pastor falou acerca de ele trouxe uma palavra que foi marcante para mim. Nós não podemos andar rastejando nessa terra, né? Deus, o Espírito de Deus, ele vem de nosso encontro, né? A gente aprende a andar com Deus nessa terra, mas a gente deve andar fazendo uso dessa nova autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? E voltando lá no versículo 17, sobe um pouquinho no versículo 16, 2 Coríntios. Versículo 16 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, mesmo que eu li um versículo acima, né? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, né, não sei se vocês lembram, né, quem estava aqui, o pastor tirou a carteira assim e mostrou assim, aqui, nós temos uma nova identidade, né, glória a Deus. Amém. E tudo isso, né, e a gente discerne, né, o que o Senhor tem nos orientado, tem nos ensinado, tem nos exortado, corrigido, né. Nós devemos corresponder a esse clamor do Espírito, né? Esse poder de Deus que vem sobre as nossas vidas, essa unção que vem sobre a igreja, para nós irmos, né, durante os nossos dias, onde muitas vezes nós estamos sozinhos, né? Não temos, às vezes, né, em alguns momentos, não vamos ter nem mesmo um irmão, né, cristão ao nosso lado para trazer uma palavra de ânimo. Para quê? Para a gente irmos e produzirmos frutos no reino. Amém? Né? Então, por exemplo, nós ouvimos, né, o pastor falou muito de práticas espirituais, né? Ouvimos uma ministração da pastora Cida que falava sobre um espírito de excelência, né? Eu estava compartilhando os irmãos no carro, né? E esses dias um colega meu, né, ele é da Igreja Católica, do meu trabalho, ele veio conversar comigo, né? Veio pedir alguns conselhos, praticamente. Mas eu achando que, na verdade, eu fosse até mesmo ouvi-lo, né? Só que, na verdade, ou ministrá-lo, mas eu fui ministrado. O Espírito Santo falou muito forte comigo, né? E ele falou algo, né, que me marcou. O Espírito Santo falou assim, né? Você tem andado relaxadamente, né? Por que isso? Porque quando ele falava para mim a situação que ele viveu, né, o que ele aprontou, porque ele tinha feito algumas coisas erradas, né? E eu só ouvi, não tinha falado nada ainda para ele, né? Aí eu já preparando alguma palavra, né, tentando ver alguma palavra que eu pudesse ministrar o coração dele, a vida dele, né? Aí eu já, no meu pensamento, eu vi o seguinte, nossa, como ele é relaxado, né? Mas o Espírito Santo falou assim para mim, mas você está andando igual a ele. Eu falei, misericórdia, né, Senhor? Eu pensei, misericórdia. É claro, né, que quando Deus nos chama, né, Deus, Ele não quer que nós só venhamos a desfrutar, né, do melhor dessa terra, ou até mesmo, né, conseguirmos a nossa salvação, como nós ouvimos aqui nesses dias, né? Mas Deus nos dá uma identidade para que possamos, com essa identidade, fazer a diferença, né? E a gente sabe que identidade faz diferença, né? O pastor Evandro citou de Paulo, por exemplo, né? Ele falou que ele era um cidadão romano, né? E no Brasil existe essa questão até de o pessoal abusa da autoridade, né? Então tem a famosa carteirada. Claro que não é dessa forma, mas no diabo a gente pode dar uma carteirada, né? Mas veja só, o exemplo que eu estava trazendo, né, que o Espírito falou, não, você tem andado relaxadamente, né? O oposto daquilo que a pastora Cida ministrou esses dias, que nós devemos ter um espírito excelente. Ter um espírito excelente, meus irmãos, não é o foco aqui, né? Mas nós sabemos que nós devemos dar valor, né, ao que Cristo fez por nós. Amém? E versículo 17, de novo, para gravar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já? E eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Vocês creem nessa verdade? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu não sei quem estava aqui na semana passada, quem ministrou foi o Douglas, né?
e ele trouxe o testemunho, né, de vida que ele teve junto com o filho dele, né, já 2 aninhos, né, aí praticamente 3 anos, né, de Deus trabalhando, operando milagres, né. Uma criança, o Davi, que os médicos tinham diagnosticado que ele não teria como viver, né, ele viveu, né, e nós temos visto aí, ele mostrou, né, ele testemunhou o quanto Deus tem sido com ele, né, Valmir? Uma bênção, né? Você viu, né? Tremendo a ministração dele. Então vejamos aqui, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Vamos ler, vamos subir um pouquinho o versículo 19. Ô Valmir, lê aí para nós. Leia com voz alta, né? Firme. Amém. Versículo 20 diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Amém? Diante dessa nova identidade que nós temos, né, há uma necessidade nossa de vamos dizer, né? Eu falei que eu me convertia mais ou menos, já faz aí mais de 10 anos, né? Cerca de 11 anos. Há uma necessidade nossa, com essa nova identidade de cristãos, né? De amadurecermos. Eu creio que essa é a palavra correta. Né? Porque, vamos fazer uma analogia. Quando a gente vai casar, por exemplo, não dá, né, para a filhinha, né? Se vai casar, ela não tem condição ainda, né, Valmir? Porque é muito nova, né? Então, mas quando a gente envelhece, a gente começa, você entra na fase adulta, você já tem noção de mundo, você já tem noção daquilo que é errado, que é certo, né? A gente já tem a condição ali de assumir uma responsabilidade, correto? Então, se nós entramos num casamento, nós entramos certos, sabendo que tem, no mínimo, né, o que tem que fazer. A gente ser o quê? Ser fiel, né? A gente, né, cuidar... né, trabalhar para manter, né, as despesas do lar. Vai ter um filho, tem que alimentar o filho, né, não adianta, o filho vai precisar de cuidado. Né, e tudo isso exige de que de nós? Maturidade. A maturidade, ela nos leva a ser responsável pelos nossos atos. Então, tudo que nós fazemos hoje, ele precisa ter um reconhecimento nosso de que aquilo que nós fazemos hoje pode gerar consequências lá na frente. Então, quando uma criança, por exemplo, uma criança de 14 anos, conheci o meu namorado, a sua filha chega, né? Conheci um rapazinho, conheci o Paulo, né? Quero casar com ele, tem 15 anos, né? Não tem condição, concorda? Não tem. Vocês concordam comigo, né? Temos que ser razoáveis. Agora, a partir do momento que a gente casa, a gente está bem entendido de quais são os nossos compromissos, correto? Perfeito. Agora, quando a gente casa, a gente vai casar por obrigação? Correto, é a gente casar diante de uma escolha que nós fizemos. Né? Todo mundo me acompanhando? Eu estou dando exemplo de maturidade. Então, quando a gente entra num casamento, nós somos o quê? Nós somos maduros. Nós estamos ali engajados num compromisso. Então, uma pessoa imatura, ela não tem condição de entrar no casamento, de cuidar de uma aliança. O marido não tem condição de servir a esposa também não tem condição ali de abençoar, de cuidar, de zelar pelo lar, né, de abençoar a vida do marido. Né, eles não têm condição de trabalhar quando são muito jovens. Todo mundo entendeu? Então aqui Paulo diz, Paulo diz lá no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vocês entendem aqui uma transição, né? Houve, né? Ele saiu de um descompromisso, de uma vida que ele vivia na carne, antes como o não filho de Deus, para viver como crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então tá, a gente fez uma
retrospectiva de algumas coisas que nós ouvimos, né, durante o ano. Oração, importante ler a palavra, importante, né, manter, né, a nossa distância, né, do pecado, né, ter quebra de vínculos, nos manter separados, santos, né, e sermos cheios do Espírito Santo. Agora nós entramos aqui na questão da maturidade. Com tudo isso que nós temos recebido do Senhor, nós temos que orientar a nossa vida para caminhos de ações, né, e de posicionamento de forma madura. Porque as nossas ações hoje, né, casados, né, ou solteiros, né, ainda que já sendo adulto, né, e a criança, a gente estimula ela a aprender as responsabilidades, que as nossas escolhas, que as nossas decisões hoje, ela vai influenciar o dia de amanhã. Correto? Aqui Paulo mostra que ele tomou uma decisão. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Estão compreendendo? Estou sendo um pouco repetitivo, mas é para ficar bem... Amém. Glória a Deus. Agora vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Amém. Glória a Deus. Então veja aqui, vou repetir. Pedi e dar-ser-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos repetir comigo? Pedi, buscai e achareis. Amém. Glória a Deus. Todo mundo junto. Pedi e dar-ser-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Glória a Deus. Então aqui eu estou pulando aqui do comprometimento que nós temos que ter com a nossa identidade. Você vê que essa minha ministração, ela tem muito, né, de ministrações anteriores. Então, se você puder, né, separa um tempinho na semana, está aí entrando nas férias, né, entra lá no YouTube, né, ouça essa ministração do pastor Evandro, é muito boa, a nova identidade em Cristo. Eu falei da questão da escolha, né, tem a palavra do pastor Luciano Subirá que fala o poder da vontade, né, onde nós fazemos escolhas, né, e aí entra uma questão, né, mas Deus não é soberano, né, eu tenho que escolher. Não, nosso posicionamento faz diferença, já vou entrar nele. Então, com a nossa nova identidade, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Porque a nossa diferença no corpo, porque o nosso posicionamento no corpo, no reino de Deus, vai fazer diferença. E eu não estou falando, veja só, não estou falando só da nossa vida. Porque na nossa vida vai fazer diferença. O nosso posicionamento correto, né, assim como Paulo teve, né, assim como nós vimos lá, que nós já somos uma nova criatura, que nós não vivemos mais em nós mesmos, mas nós vivemos em Cristo, crucificado em Cristo Jesus. Hoje nós temos um novo posicionamento, uma nova identidade, e isso transforma totalmente a nossa maneira de viver. Mas há algo muito mais que isso. Essa nova identidade, ela nos traz, né, uma grande autoridade no reino de Deus. Amém? E aí é onde nós vamos entrar agora numa pequena palavra, é rápida também, em Neemias. Vamos abrir o capítulo 1 de Neemias. Amém. Glória a Deus. Então nós falamos, né? Importante a gente andar com Deus continuamente. Silvana, eu trouxe um exemplo aqui, né? Talvez até a gente tem o exemplo dos pastores, né, de outros irmãos, né, que são constantes, né, na leitura da palavra, no ouvir a palavra. Hoje tem a Bíblia em áudio, né? Eu tenho a Bíblia em áudio também, eu coloco lá no carro, porque nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Então, esse ano nós ouvimos muito acerca de oração, palavra, né, estabelecer, né, quebra de vínculos, não deixar que Satanás venha nos aliançar de novo, né, com as trevas, né, a gente ficar, né,
todo dia, né, envolvido com a presença do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, né, sermos agora comprometidos, né, vivermos com uma nova identidade em Cristo Jesus e vivermos fazendo a diferença no reino. Sabe por quê, irmãos? Aí eu vou trazer agora o exemplo de Neemias. Quem esteve aqui no domingo passado, né, você vai ver que o exemplo que o Douglas trouxe para nós, né, é tão marcante quanto, né? Porque o que ele tem sofrido de ataque das trevas, né, não é brincadeira, né? E porque o diabo ele vem assim, né, para tentar anular aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Mas se nós comprometemos, né, sabendo que as nossas atitudes farão diferença amanhã, que as nossas escolhas hoje, né, fará a diferença no nosso futuro, e não só no nosso, né, na vida dos irmãos, na vida dos nossos parentes, na vida do reino, né, o nosso comportamento, ele será diferente. Então a gente vai ler Neemias. Neemias capítulo 1. Aproveite as férias, né, que vai entrar de férias coletivas. Leia todo o livro de Neemias. Você vê que tremendo, né? Que exemplo excepcional que Deus nos deixou. Diz assim, né, o versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Preste atenção, tá bom? Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus, que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Todo mundo acompanhando? Versículo 8. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Vamos pular agora no versículo 9. Mas, se converterdes a mim, e guardardes os mandamentos, e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Amém? Eu pulei o versículo 8 aqui, mas não deveria ter pulado. Mas veja só, irmãos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, né? Eu li há pouco, né, acerca de Mateus 7. Só para ficar mais claro, né, que alguns textos do Novo Testamento são mais objetivos, né? Então falou para a gente, né, para a gente orar ao Senhor. Que nós oramos e Deus responde. E aqui você está vendo uma prática de Neemias. Ele recebeu uma notícia que desagradou, que o entristeceu muito.
Mas o que ele fez? Ele se posicionou diante do Senhor, né, lá no versículo 5, né, e fala assim, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, ele, muito entristecido com a situação que o seu povo vivia, ele se posicionou, de que forma? A orar ao Senhor. Para que houvesse o quê? Para que houvesse misericórdia do Senhor. Ele não queria que o povo dele, né, continuasse a viver aquela miséria que estava vivendo. Vamos pular agora mais um pouquinho? Lá no capítulo 2, versículo 4, nós estamos lendo a palavra, viu? Presta bem atenção para o Espírito Santo ministrar vocês. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe, ele o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então, temi sobremaneira. Aí Neemias ficou com medo, né? Ele entrou na presença do rei e o rei percebeu que ele estava com o olhar entristecido, né? Versículo 3. Ele responde, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então está vendo o cenário que havia na cidade, onde eram os antepassados dele, onde vivia ali, né, onde estavam os pais dele, o povo dele. Versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao rei dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha merecer em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Todo mundo acompanhando? Então o que ele pediu aqui? Todo mundo acompanhando? O que ele pediu? Para reedificar a cidade. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Muito ótimo. Vamos pular agora mais um pouquinho. Agora no capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria... Então aqui Neemias, na verdade, ele já tinha, né, ido, né? Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assoladas e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amém? Então, recapitulando um pouquinho da introdução que eu fiz, lembrando, então, nós estamos aqui todos os domingos, né? Estamos aqui aprendendo, né? Sendo orientado pelos pastores, mas para que a nossa vida faça diferença na terra, não só na nossa, para que essa nossa nova identidade em Cristo, né, venha gerar, através das nossas vidas, transformações no reino. Amém? Edificações, né? Venha gerar em vidas transformações. Vamos ler mais um pouco, a gente já entra nessa parte. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Olha o cenário. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Isso era já Neemias, né, praticamente pregando ali para os seus irmãos, né, vamos dizer assim, né, motivando a todos, trazendo a direção ao qual o Senhor tinha, né, qual tinha sido gerada ali no seu coração. Ele orou a Deus, Deus trouxe a ele a permissão, para quê? Para que eles fossem avante em uma grande empreitada. E não era fácil, porque eles tinham que ali reedificar os muros de Jerusalém. Versículo 18. E lhes declarei como uma boa obra, como uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha só o posicionamento de todos ali com quem Neemias estava conversando. Olha só, disponhamos-nos, falar de novo, né?
disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então o que aconteceu aqui? Eles foram para o vamos ver, né? Vamos trabalhar, né? Vamos edificar. Agora aqui começa, né? Veja aqui versículo 19. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Amém. Glória a Deus. Amados, então aqui eu entro um pouco mais no centro da mensagem. Ela é simples, mas o principal, né, que eu creio que o Espírito tem ministrado os nossos corações nos últimos dias, né, é de preparação para que a gente, é quase que uma preparação para um combate, quase que uma preparação para a gente lutar, né? Eu falaria isso, a palavra mais correta. Sabemos que a luta não é nossa, mas se o nosso posicionamento diante de desafios, né, diante daquilo que Deus começa a colocar no nosso coração, for vacilante, nós não vamos conseguir alcançar, né, propósitos que o Senhor tem para nós. E muitas vezes vamos até, né, comprometer vidas de pessoas que estão ao nosso redor. Então, né, eu já cheguei a falar isso, né, na própria Casa Luz, né, quando Deus ele começa a trabalhar muito conosco, né, trazendo a nós, né, aquela... Assim como veio como Neemias, né, a gente olha para uma situação e fala: não é possível, eu não aceito essa situação, eu não aceito isso, Deus. E a gente tendo ali, né, aquelas práticas espirituais, sermos cheios do Espírito Santo, a gente termos, né, ali estado na presença do Senhor, assim como Neemias estava, sempre constante na palavra do Senhor, orando a Deus, né, não estabelecendo novas alianças com as trevas, né, sendo ali cheio do Espírito Santo, nós podemos entrar com autoridade na presença do Senhor, né, e orar: Senhor, eu quero ver aquilo ali reconstruído, né? Senhor, eu quero ver essa área da minha vida transformada. E nós temos aprendido isso nesses dias, né? As palavras que nós ouvimos aqui nos últimos tempos nos estimulam muito a vivermos essa nova identidade em Cristo, mas não de forma apática, né? Não de forma vacilante, não de forma a descrer, né? Mas crendo que Deus é conosco. Né? Nós cantamos aqui que Deus é a nossa torre forte, não é? Deus é o nosso leão de Judá. Amém? Então, quando nós nos posicionamos corretamente, né, isso já vem fruto, né, de um trabalhar constante do Senhor, de o nosso, né, dia a dia, oração, palavra, jejum, práticas espirituais, ser cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, nós entramos na presença do Senhor com autoridade, nós conseguimos mobilizar, né, a nossa família. Aqui ele mobilizou um povo inteiro, né? Precisou depois até estabelecer governos aqui, mas Deus... Ele quer que nós não ficamos só limitados, né? Deus não quer que nós ficamos ilimitados, né, com tamanha unção que nós recebemos aqui. Vejamos, talvez você não possa estar passando por uma situação como talvez né, Neemias passou aqui, como a gente já vai ver, onde houve muitos ataques, né? Diários, né? Era constante, né? Mas todo dia, né? Já bastava ele ter que reedificar os muros, mas direto vinha alguém tentar atacar, tentar destruir, tentar desmotivar. Mas veja só, não vou me prolongar, vou ficar aqui no centro mesmo dessa mensagem. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra os reis? Vamos passar mais um pouquinho agora? Vamos lá agora no versículo 1 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito,
e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de meus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Amém? Que duro, né? Você vê, né? Neemias orou ao Senhor, buscou a Deus, né? Se dispôs, né? Ele estava fazendo aqui uma obra boa, né? E aí ele estava sofrendo ataques, né? E de pessoas influentes, inclusive, né? Agora, gravem essa palavra, né? Neemias, ele tinha, se a gente for ver aqui, né? Estava até conversando com os irmãos citaram bem, né? Quando a gente estava vindo no carro, que Neemias, ele é um exemplo de liderança, né? Quando a gente fala de livro de Neemias, né? Nos fala muito acerca de liderança. E aí a palavra que eu quero que vocês meditem, né? Gravem bastante, né? É que Neemias, ele nos traz um exemplo, assim como também trouxe Douglas, né? Assim como o pastor também estimulou-nos há um tempo, pregando sobre a nossa nova identidade, da gente ter um posicionamento em Cristo. Esse posicionamento, olha só, ele é do começo até o fim. Então, quando Deus, ele começa a borbulhar no seu coração acerca de sonhos, acerca de planos, acerca de projetos, né? Não vamos entrar aqui se projeto é de Deus, se não é de Deus, né? Abrindo parênteses para vocês meditar mais, né? Tem uma série de pregações também do pastor Luciano Subirá que fala de sonhos, né? Como Deus gera os sonhos, como a gente faz ali o parênteses, né? Para saber se Deus é um sonho de Deus, se é um sonho carnal, né? E como a gente persistir até o final. Ouçam também, chama a série de sonhos, né? Sonhos de Deus. Né? E voltando aqui, o nosso posicionamento ele deve ser do início ao fim. Do início ao fim. Só que durante esse percurso, que é do início ao fim, né, muitas vezes nós vamos receber retaliações que vêm das trevas. Nós vamos receber ataques, né, que vêm por meio de circunstâncias. E se nós não estivermos, né, ali amparados, né, por palavra, oração, por jejum, por leitura, né, por ali santidade, por estarmos separados no Senhor, nós teremos dificuldades em combater isso. Nós sabemos que a nossa luta não é com as situações, é com as trevas, mas nós precisamos estar o quê? Constantemente na presença do Senhor, para então, no momento oportuno, a gente estar o quê? Preparado para atacar mesmo. Atacar com o quê? Com as armas corretas. Vamos ver de novo aqui, versículo 7. Olha só. Essa também é a realidade que nós vivemos. A realidade que Neemias viveu é a mesma que a nossa. Versículo 7 diz, estão abertos aí no capítulo 4, né? Mas, ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra.
e com a outra assegurava a arma. Então, captando? Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta. E assim edificavam o que tocava a trombeta estava junto de mim. Versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, eles estavam ali extremamente preparados o quê? Para sofrerem ataques. Eles sabiam, né? Que eles deviam estar ali prontos, posicionados, não deveriam desistir de trabalhar, eles não desistiram de trabalhar, mas também estavam posicionados para contra-atacar, caso fossem atacados. Né? Eles andavam, inclusive, armados. Né? Estavam organizados ali, tinha até, né, uma trombeta ali preparada para caso acontecesse, vamos nos mobilizar. Versículo 20, né, veja aqui, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Glória a Deus. Amém? E versículo 21, olha só. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia, até o sair das estrelas. Né? Quando a gente volta, né, para a palavra comprometimento, amadurecimento, né, nós que somos maduros, né, eu não digo exatamente maduro na fé, mas maduro como pessoa, né, nós fazemos uma escolha, nós devemos saber o que queremos, né? Nós vemos aqui hoje, nós sabemos que Deus pode bradar aqui neste lugar. Deus tem falado conosco. Né, e que Deus vai fazer grandes coisas. Agora, essa maturidade que nós devemos ter, nós devemos estar, nos ajuda a comprometermos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para não sermos vacilantes, para não retrocedermos, né, para não, né, sermos, como é que se diz, né, para não sermos, o pastor Evandro falou uma palavra muito bem apropriada, né, na semana passada aqui, não sei onde está, mas nós não podemos ser vacilantes quando de repente vier um sopro de vento, vier de repente uma tribulação, né, uma situação desconfortante, né, nós, ainda que nós possamos ter, né, debilidades, né, esses dias eu estava vendo um irmão, né, que ele ministra, desde criança ele nasceu cego. Né, eu sempre quis, né, aprender a tocar violão, até hoje eu não aprendi a tocar violão. Né, ele cego, aprendeu a tocar violão, ele ministra no mundo inteiro. Né, então, ainda que a gente venha a ter debilidades, né, circunstâncias que não é favorável, né, para nós, mas nós devemos o quê? Nos mantermos na posição. E essa posição, né, a gente vai ter grandes resultados. Se manter na posição, se a gente manter essa posição do início até onde? Do início ao fim. Por que eu estou reforçando do início ao fim? Eu falo por experiências próprias, irmãos. Porque quando a gente começa alguma coisa, muitas vezes a gente para, né? Quem já parou alguma coisa aqui? Agora, eu estava até comentando também com o irmão, é importante a gente andar com irmãos, porque um irmão estimula o outro, né? Muitas vezes você está, puxa, né, estou pensando assim, não, vamos orar. Você tem mais um irmão para orar. E você vê aqui que havia, né, você viu que logo de imediato, Neemias foi um exemplo, mas ele buscou ali para andar ao lado deles homens e mulheres de fé. Como a gente leu ali, né? Não, vamos construir, vamos reedificar os muros. Deus é tremendo, né? Glória a Deus, aleluia. E versículo 21 diz: assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas.
Então, a nossa posição, dia após dia, constante, perseverante, o nosso posicionamento ali, do primeiro dia até o último dia, até que a última pedra seja colocada, até que os portões, né, como a gente vai ver aqui, daqueles muros, né, estejam estabelecidos, a gente faz o quê? A gente não retrocede. A gente fica ali na posição sabendo que quem é que vai lutar por nós? Como ele disse aqui no versículo 20, no lugar em que ouvides o som da trombeta, o que ia estar acontecendo? Ia estar acontecendo ataque, né? Mas ouça, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Mas tudo isso não faz com que a gente, ainda que Deus pelejará por nós, o nosso posicionamento não é de omissão, mas é um posicionamento de atitude, de ação, né? De que? Em Cristo, né? A nossa nova identidade, como nós lemos lá, como Paulo nos ensina, né? Porque nós não somos mais velha criatura, nós somos nova criatura. Nós não vivemos mais como nós gostaríamos, como nós vivíamos na velha carne. Nós hoje vivemos em Cristo. E em Cristo há autoridade. E Neemias, né, entendeu isso. A gente viu ali o exemplo do Douglas, né, que trouxe, né, ele entendeu isso, né. Então, nós devemos, assim, muitas vezes apegar na palavra, apegar-nos, né, a esses irmãos, né. Temos a referência do pastor, temos a referência de líderes, né, de muitos homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, de homens e mulheres que não saíram da posição no meio do percurso, permaneceram do início até do início ao fim. Amém? É muito simples falar, mas é difícil praticar, né? Né? Mas como nós praticamos, né? É com a graça de Deus, irmãos. É pelo poder de Deus, né? A gente viu aqui que Neemias falava, né? Ele falou, vou ler de novo, né? Havia uma prontidão imediata de todos ali, de se organizarem, de se prepararem, de andarem até mesmo armados, né? Mas ele sabia que a guerra não era deles, né? Ele falou que o nosso Deus pelejará por nós. Estou terminando. Glória a Deus. Amém. Agora vamos abrir lá em Atos, capítulo 16, versículo 18. Atos 16, versículo 16, desculpa. Atos 16, versículo 16 até o 18. Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Glória a Deus. Amados, quando nós estamos, né, nesse percurso, né, do início até onde? Nós, muitas vezes, vamos receber ataques das trevas. Muitas vezes as circunstâncias vão estar desfavoráveis. Mas tem algo que é muito importante a gente ter em mente. Que muitos dos ataques, muitas das situações, né, elas são provocadas, né, o que está por trás daquilo, da circunstância, das pessoas, das situações, né, é uma obra das trevas. É um ataque do inferno para tentar nos parar. Agora, muitas vezes a gente mesmo causa, a gente sabe disso. Que o nosso posicionamento, né, a gente tem que ir até ali, aí de repente, né, a gente faz assim, né, a gente vira para cá, né? Então, quem atrasou o trabalho? Quem foi que mudou o percurso? Fomos nós mesmos. Mas muitas vezes vem ataques, né, vem situações para nos atrapalhar que não é normal. E aí é onde nós, né, retomando as práticas espirituais que nós temos constantemente, né, que nós temos sido estimulados, né, a andar dia após dia, vai nos dar a capacidade de discernir
Em que situação nós estamos vivendo? A gente viu aqui que Paulo, ele se posicionou numa mulher que estava ali, falando, ali vai o Filho de Deus, ali vai o Filho de Deus. Ah, está falando que vai o Filho de Deus, vou ficar quieto. Mas Paulo ali, aquele discernimento, ele ficou nervoso, né? Não sei, né, se essa palavra também é correta. Mas o que ele fez? Ele mandou o demônio embora. Então, ali é um exemplo, como também aqui tem Neemias, de que nós devemos estar o tempo todo atentos com as circunstâncias. Amém? Para quê? Para que nós possamos ir do início até o fim. Agora estamos terminando. Capítulo 6 de Neemias. Versículo 1 diz, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3, enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então o que Neemias está aqui, né? Estão tentando, né, pedir para que ele vá conversar, né, com aqueles que estão atacando, que estão ali se sentindo confrontados com a obra que ele está edificando. Versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Eles queriam que ele fosse conversar, parasse a obra e fosse conversar com eles. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta. Do teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus e tentai revoltar-vos. Por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Então, olha só o que a carta estava dizendo, né? A carta estava falando aqui que Neemias, né, ele estava promovendo, né, uma reunião ali, uma revolta, né, entre os judeus para voltar, né, contra o povo ali local, né? E falava que era por isso que ele estava ali tentando retificar o muro. E segundo se diz, e que ele ainda queria ser rei. Ou seja, ele estava tentando desmoralizar ali as verdadeiras razões para qual Neemias estava ali trabalhando. Versículo 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito, em Jerusalém, dizendo, este é um rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que disses, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é o que inventas. A mentira do diabo, né? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Versículo 11. Não, vamos ler no 10 mesmo. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Estavam falando que ia matar Neemias. Aliás, perdi aqui. Cadê? De noite, obrigado. De noite virão matar-te. Versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? A resposta de Neemias. E quem há como eu, que entre no templo, para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia
falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então, veja só, parece que não, Deus, eu vou começar, o Senhor me deu uma motivação, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor me deu um projeto, o Senhor me deu uma aliança nova, eu vou começar e vou até o final. Só que veja com quantos ataques, quantas situações, né, desagradáveis, desfavoráveis aconteceu no meio do caminho. Né? Houve suborno, inclusive pagaram até profeta para que fosse tentar enganar quem? Neemias. Se ele não é um homem de Deus, com um posicionamento, com as práticas espirituais, né, que nós falamos lá no início, constante, homem ali que ouve a Deus o tempo todo, que consulta o Senhor, simplesmente, não, acho que agora Deus falou comigo para eu parar. Olha só o nível que o diabo ele entra em situações. Então nós devemos ter o discernimento, assim como também teve Paulo, eu trouxe esse exemplo do Novo Testamento, assim como teve Paulo, assim como teve Neemias, para a gente estar sempre atento para quando é que o diabo está tentando nos retaliar, nos parar, nos tirar o foco. Imagina, tanto tempo já trabalhando e queria que ele parasse. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, dos mais profetas que procuram atemorizar. Amém? Glória a Deus, irmãos. O Everton, se quiser. Meus irmãos, essa palavra é muito simples. Não sei se você ainda não teve a oportunidade de ouvir ainda, de ler, né? Neemias, você ainda nunca leu o livro de Neemias, né? Mas foi um bom momento para ver entender, né? Para gerar mais curiosidade, para ver o poder da palavra de Deus através desse exemplo histórico. E o nosso posicionamento em Cristo, ele faz diferença. Ele faz diferença. É uma palavra muito simples, né? É praticamente a mesma palavra que eu trouxe nas nossas reuniões dos lares, né? Na Casa Luz. Mas, amados, olha, é um tempo de crise lá fora, né? E essa crise não é só financeira. Né? Se a gente entende que a crise é só financeira, é uma questão muito limitada. A crise, ela entra nos fundamentos dos lares, né? Ela tenta atacar os fundamentos da fé cristã. E nós, como verdadeiros servos de Deus, como chamados, como escolhidos, não devemos ser mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Para que assim nós possamos, né, ser constante, permanecermos ali na presença do Senhor, do início ao fim. Porque o nosso posicionamento em Cristo, né, do início ao fim, né, você vai ver que Deus vai começar a colocar nos nossos corações sonhos que muitas vezes a gente vai achar que a gente não é capaz de fazer. Né, muitas vezes a gente vai encontrar situações, né, eu não estou falando de probleminha, o probleminha a gente viu aqui o que acontece com os probleminhas eles vão aparecer. E é normal aparecer. Não é normal a gente criar os próprios problemas. Então por isso que a gente não deve criar os próprios problemas, porque é normal, porque o diabo não quer que se estabeleça, né, obras, trabalhos, né, projetos, não quer que o reino de Deus venha se estruturar cada vez mais na terra. E os agentes para isso somos nós, né, e a igreja vive, né, e que está viva em nós, o Espírito Santo que mora dentro de nós. Somos orientados por Deus para ouvirmos nessa direção na qual Deus quer que nos conduz. E essa crise porque passa o mundo. Veja, não é crise financeira, é crise de... Esse dia eu estava assistindo um documentário, né, do IE, né, não vou nem falar o nome, né, aqueles kamikaze lá do islamismo, que pregam o terror, né? Aquilo não é só religião, aquilo é terror.
crianças, assim, do tamanho da mocinha aqui que a gente dá aula na... Esqueci o nome dele. Tamanho da Natália. Homens, né, os meninos. Eles estão sendo treinados desde crianças. Os vídeos são pesados, né? Tem os vídeos que não dá nem para assistir, né? Já tem que cortar e desligar. Mas tem vídeo que eles mostram, né? Como que eles estão sendo treinados. As crianças. E o alvo deles não é só ficar ali no Oriente. É avançar para o Ocidente. E as crianças de 8 anos, assim, elas são... Eu vi um negócio que as crianças estavam fazendo que eu não aguentava. Uns soldados, né, mais velhos, né? Chutava as crianças aqui, assim, dando porrada mesmo. As crianças não podia fazer isso, né? E dando tapa na cara e batendo, né? Agora, olha só. Nós nos convertemos a Cristo, né? É porque Deus tem algo em nossas vidas. E não é só a salvação. Nós temos uma identidade em Deus para irmos além, para fazermos diferença no reino. E agora muitas vezes a gente retrocede, viramos para a direita, para a esquerda, mas não é assim que Deus quer. A nossa posição tem que ser do início ao fim. E ainda esse início ao fim virá. É normal. É normal, mas não é normal, né? É normal porque o mundo espiritual, ele é normal, né? Esses dias eu fui almoçar com o diretor da empresa e ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou, você acredita em karma? Eu falei, não acredito, eu acredito no poder espiritual. E ele ficou curioso, né? Achei que ele não ia gostar. Ele é espírita. Eu falei, eu acredito no poder espiritual. Eu falei, é? Eu falei, é. Mas você acredita no acaso? Eu falei, não, no acaso eu não acredito. Eu falei, porque eu falei, no acaso eu não acredito, porque... Aí antes disso, eu falei, no acaso eu não acredito. Ele me perguntou, mas sua fé é espiritualista ou é materialista? Eu falei, depende do que você considera. Para mim é espiritualista. Eu falei, o que é a fé sua materialista? Não, a fé materialista não acredita na vida após a morte. Eu falei, então a minha fé é espiritualista, como a sua. Eu falei, só que a minha fé, só que onde a gente vai viver depois, a gente tem que escolher agora. Aí ele já não quis ouvir, já mudou de assunto. Mas vejamos, o que nós fazemos aqui, ele determina resultados no reino. Então nós não estamos só salvos, nós devemos nos posicionar, porque muita gente fala, não, deixa a vida me levar. Não, isso é obra do acaso. Não é, irmãos, vamos nos posicionar em Deus. Vamos assumir a nossa identidade. Vamos ir até o fim, não desistir, como o Douglas falou a semana passada. E ainda que apareçam, né? E ainda que a obra, a tamanha que você esteja construindo em Deus, seja tão difícil, né, irmão? Mas você vai até o fim, não vai? Você vai até o fim. Porque o que Deus tem, irmãos, se a gente desiste, muitas pessoas deixarão de ser impactadas. Olha, se Neemias deixasse, né, se tivesse aceitado ser constrangido. Ele falou, não vou me esconder dentro do templo, eu vou ficar fora. Não, ainda que o diabo venha com as cartinhas do passado, né? Olha, você pecou lá, você era um não sei o quê, você era um traidor. Não. A nossa posição em Cristo é outra. A nossa identidade em Cristo é outra. E nós fazemos diferença. O acaso não existe. A nossa fé, ela é espiritual, ela faz diferença. Amém? Agora vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia.